Amém. Nós estamos iniciando uma nova série hoje e nessa série somos desafiados a trazer diante de Deus e diante da igreja, da congregação, para a minha vida, o desafio de viver isso que muitos técnicos, muitos estudiosos têm chamado de novo normal. Um novo momento em que o normal será o estranho para os nossos dias. Então eu quero desafiar você e quero pedir a alguém que me ajude aqui com o pedestal, por favor. E eu quero que você entre comigo nessa jornada de compreender aquilo que Deus pode e vai fazer nas nossas vidas nesse novo tempo, não é? É bem pensado imaginar que nesse tempo agora as coisas não vão continuar como eram antes. As coisas já mudaram. Acontece que nesse período de quarentena, as coisas que estão na mudança por conta da pandemia permanecerão diferentes, pelo menos no período da quarentena. Mas depois, muito obrigado, mas depois desse período, algumas coisas vão voltar, outras nunca voltarão. E eu e você, e a igreja do Senhor, como ela ficará? Como será a nossa vida depois, ressignificando tudo isso que nós temos vivido? E essas perguntas, inclusive o que vai ser depois de tudo isso, é uma pergunta de ouro. Muita gente quer saber o que é que vai ser depois que tudo isso passar, depois que as nossas vidas, entre aspas, voltarem ao normal. Será que haverá um normal como era antes? É muito difícil voltar a ser como era antes. Então eu quero mergulhar na palavra de Deus e nessa série pensar com você sobre esse novo normal, esse possível novo momento das nossas vidas. E para isso, nós vamos utilizar as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Parece uma coisa maluca, inclusive falar a expressão Apocalipse nesse período faz muita gente entrar no imaginário e pensar no fim dos tempos, mas esse não é o objetivo. O objetivo é que, olhando para o Apocalipse, inclusive a própria literatura bíblica chamada apocalíptica, ela traz mensagens de esperança. Eu sei que no imaginário popular, a maioria das pessoas tem no Apocalipse como algo assustador, algo amedrontador, que nós tememos que chegue esse tempo. Porém, olhando mais aprofundadamente na palavra de Deus, mergulhando nesses textos, você percebe que é sim uma mensagem de esperança, é uma mensagem de alerta, é uma mensagem que aponta por tempos difíceis, mas também sempre traz uma mensagem de esperança. E você vai encontrar essa literatura em Salmos, você vai encontrar essa literatura lá em Daniel, no Antigo Testamento, em cartas de Paulo, inclusive no próprio Apocalipse, nas revelações dadas por Deus a João. E aqui você tem então João recebendo de Deus numa ilha prisional, entrando em êxtase e tendo uma visão, mas não uma visão simples, não apenas um sonho. João teve uma revelação tão completa, tão dedicada aos detalhes, que ele trouxe esse livro, essa carta, esse livro tão importante na nossa Bíblia Sagrada, o Apocalipse. E aí, a carta a essas 7 igrejas, elas são igrejas que existiam naqueles dias, e que tinham um recado dirigido especificamente ao que elas viviam. É interessante, quando a gente fala de carta, logo vem à mente muitas das cartas que nós temos no Novo Testamento. Cartas dirigidas inclusive a igrejas, cartas de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, aos Colossenses. Então você tem cartas que traziam necessidades reais ou denunciavam problemas reais na natureza, dentro daquele ambiente de igreja. E também traziam elogios, e também falava com muita pessoalidade, de pessoas ali, sejam erradas ou certas. Você também tem cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que também traz uma relação pessoal, também apontando situações dentro de igrejas. E agora você vem para João no Apocalipse, trazendo essas cartas. Mas aqui não necessariamente você tem um João que plantou essas igrejas, não. Você não tem aqui um João que participou como Paulo, viajando e conhecendo a realidade local, ou recebendo informações na prisão, nas prisões de Paulo, daquilo que acontecia nas igrejas, e assim compondo as cartas que ele fez. Não, aqui João tem uma revelação divina,
tem uma revelação de algo que ele não conhecia, e Deus traz diante dos seus olhos aquilo que precisa ser falado, o recado que precisava ser dado a esta igreja. Olha que situação tão importante nós temos aqui, porque essas igrejas existiram realmente, e Deus revelou, e Deus trouxe isso. Além disso, dessa revelação divina dada a João, a essas 7 igrejas, nós temos uma realidade local, ou seja, esse texto, essas cartas, elas para nós é passado. Essas cartas para nós é passado, mas elas foram presentes naqueles dias. Mas muito do que nós temos em Apocalipse, inclusive de maneira figurada, ou até de maneira diretamente aplicada, ainda será futuro para nós. E muitas dessas coisas escritas a essas igrejas, pode ser também o nosso presente. Então, nessa loucura de tempo, passado, presente ou futuro, e percebendo e buscando a um Deus que traz uma revelação atemporal para nós vamos estudar essas 7 igrejas e tirar lições daquilo que pode ser o nosso novo normal. E tirar lições antigas, que são passado, foram presentes e será futuro, e que para nós pode ser o nosso presente e o nosso futuro. Então, olhe, atente bem para aquilo que a gente vai falar nesses encontros de sábado. Hoje, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Abra aí sua Bíblia na sua casa. Se você estiver assistindo, participando desse culto através de algum aparelho, e esse mesmo aparelho tem uma Bíblia, então fica aí assistindo o culto, pega uma Bíblia de papel, pega uma Bíblia em outra coisa, porque você precisa acompanhar essa leitura e está com ela aberta, né, para questionar, para também buscar entendimento. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venham a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, que o nosso bom Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração nessa hora. Nós temos aqui, então, essa primeira carta, essa abertura dessa revelação de Deus a João a respeito dessas igrejas. É interessante que Apocalipse é conhecido pelas suas figuras de linguagem, pela maneira metafórica que é trazido aqui, e dentro da carta às 7 igrejas nós já temos muitas dessas figuras. Mas é interessante também que o próprio texto se explica. No capítulo anterior, no capítulo 1, que é uma introdução, falando da própria revelação, como João teve esse encontro e começou a enxergar as coisas de Deus, e de maneira espiritual o que estava sendo revelado para ele. Ele fala também do significado de algumas coisas que já são trazidas nessa primeira carta. Entre elas, o próprio Jesus que se comunica com ele, usando um anjo, e ali Jesus dizendo o seguinte, que esses candeeiros ou candelabros, dependendo da sua versão de Bíblia, o significado deles é que são as igrejas. Os candeeiros aqui são as igrejas. E o anjo da igreja é o líder, o anjo da igreja é o pastor, é quem está ali responsável por aquele rebanho. Então, com esse conhecimento, com esse entendimento, a gente já faz a leitura olhando que toda vez que falar candeeiro, é a igreja como um todo, o ajuntamento, o povo de Deus, não o local, mas tudo aquilo que envolve o ajuntamento, ser povo de Deus, ser igreja. Como eu e você estamos sendo igreja, independente de onde você esteja agora. Mas, por outro lado, nós temos também esse fato que é colocado aqui, trazido por Jesus, a respeito do anjo. Então, em primeiro lugar, a carta é dirigida à liderança da igreja. A carta aqui é dirigida ao anjo da igreja, ao que é responsável por essa igreja.
Mas essa responsabilidade é transmitida a toda a congregação a partir desse líder. É entendido que a prática neotestamentária sobre cartas, é que essas cartas elas não eram simplesmente um texto, um documento, em que o líder da igreja, ao receber, ele tomava e colocava no seu arquivo, ou fazia uma leitura e depois aplicava na igreja, não. Era comum cartas assim serem lidas na congregação. Ou seja, uma vez que a igreja de Éfeso recebeu uma carta de Paulo, o líder daquela igreja tinha o compromisso, a responsabilidade de ler diante de todo mundo que estava escrito ali. E aí isso pode parecer chocante para muitas leituras. Porque em muitas dessas cartas de Paulo, Paulo cita nome de pessoas, inclusive situações às vezes tão extremas, que pessoas tinham que ser expulsas da igreja. Isso foi lido. Isso foi lido de púlpito. Isso foi lido na frente das pessoas. Detalhe esse que se você fosse atualizar, trazer para os nossos dias, isso traria muita polêmica. Muita gente ia processar a igreja porque está me expondo, muita gente ia achar ruim porque está mostrando o pecado. Pois é, mas era assim que acontecia. Eu sei que os nossos dias são diferentes e as pessoas estão muito sensíveis para tudo, ninguém gosta de ser exposto, mas era dessa forma que as coisas aconteciam. Então, uma vez que a carta é dirigida ao anjo, ao líder dessa igreja, ele tinha esse compromisso, ainda que a carta falasse mal do próprio líder, ele teria que ler essa carta diante da congregação. Então, olha como eles lidavam com problemas de maneira adulta, de maneira madura. Hoje, nós não gostamos de ser criticados. Se isso acontecesse no ambiente religioso, ia dar tanto problema. Pessoas defendendo os errados, pessoas defendendo os certos, pessoas achando ruim porque expôs, porque fez isso ou aquilo. Tem situações no nosso Novo Testamento em que, além de dizer o nome da pessoa que estava em pecado, Paulo aconselhou a expulsar da igreja e da fé, e que Deus tome de conta da alma dessa pessoa. Imagina um pastor fazer isso no púlpito. E dizer que o irmão fulano de tal, que está cometendo um erro, um crime, um pecado, denunciá-lo, e ainda dizer que Deus tome conta dele, mas aqui na igreja não. Imagina o rebuliço que isso ia acontecer. Imagina as notícias nos jornais, as especulações de uma igreja que deveria acolher, colocando pessoas para fora. Mas isso acontecia. E agora, olhando especificamente para esse texto, então nós temos essa carta dirigida a esse líder, e você já sabe o que deveria ser feito com essa carta. Mas já no começo, nessa revelação a João, nós temos algo interessante aqui. O Deus que nos conhece, porque Ele sabe tudo. Olha o que diz o texto aqui, a começar no versículo 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aquele que tem domínio, aquele que está sobre a igreja. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus Cristo se revelando então aqui, dizendo, olha, quem está dando essas orientações à igreja é alguém que tem elas nas mãos. É alguém que tem domínio sobre a igreja. Então aqui não tem como brigar com ele, não tem como negar. Isso aqui me atinge. João não tem lugar de fala para criticar a igreja. Pois é, quem está criticando aqui é o único que tem lugar de fala para todos os lugares. Porque ele tem a vida nas mãos, ele tem a criação nas mãos. E uma vez, tomando posse de revelação como essa, de um texto como esse, o lugar de fala permanece sendo de Deus. Não é meu, do pastor Léo, não é da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, não é do Ministério AMP, é da Bíblia, é Deus falando. E aqui diz que esse que traz essa revelação é que tem domínio. Em primeiro lugar, olhando para esse Deus que tem domínio, nos versículos 2 e 3, ele fala sobre uma situação contextual daquela igreja. Ele fala que reconhece, que sabe das obras daquela igreja, da luta daquele povo, e que aquele povo não suporta os homens maus. Detalhe para o entendimento desse texto, que quando ele fala que não suporta os homens maus, não é porque eles não estão aguentando. Ai meu Deus, eu não aguento mais esses homens maus. Não, é porque eles têm energia em lidar com os homens maus, eles não vão ficar suportando. Eles tratam essa maldade. Eles não deixam a maldade permanecer no meio da igreja, eles não suportam isso.
Então isso aqui é um reconhecimento. Essa carta dirigida à igreja, assim como a todas as outras 6 igrejas, sempre traz reconhecimento de Deus, uma crítica a algo que precisa ser corrigido, bênçãos que serão dadas quando aquela igreja acerta. Tudo isso está dentro dessas cartas. Por isso que eu creio que para entender esse novo normal, é preciso entender o que deveria ser colocado por Deus para essa igreja desde aquele tempo. Então, de repente, é um momento de acordar, é um momento de despertamento. Então, vamos olhar para a palavra de Deus e despertar. Então, esse Deus que tem o controle sobre tudo, tem tudo nas suas mãos, sabe das lutas das igrejas. Então, a primeira coisa, aplicada à nossa realidade, é que Deus nos conhece, Deus sabe as necessidades da igreja. Eu pedi aí, recentemente, para você colocar no chat, aí, no bate-papo no YouTube, sobre aquilo que para você vai mudar e que não vai voltar mais atrás. Vai ser uma mudança que vai ficar depois desse período da pandemia. E eu estou vendo aí, o pessoal já escreveu um monte de coisa. Logo mais no final a gente vai bater um papo, não é? Já foi combinado aqui, eu e o Felipe, a gente vai conversar sobre isso. Mas aí eu quero conversar com você sobre essa realidade de igreja aqui. Uma igreja que não suporta os homens maus, que não suporta essa maldade que está entrando na igreja. O versículo 3 diz que o reconhecimento de Deus, de Jesus Cristo, é que esse povo tem perseverança, suporta as causas em nome dEle, e não ficam esmorecidos, não se entristecem, não caem na batalha. Aplicada à nossa realidade, nós estamos vivendo dias de batalha, dias que muitas pessoas têm duvidado da própria fé, ou outras pessoas têm buscado ainda mais a fé, dias que as pessoas estão pensando como é que vai ser a igreja daqui para frente, como é que serão os encontros, as reuniões, será que vai ter congresso, será que vai ter isso ou aquilo? Quando na realidade nós devemos buscar e nos aprofundar em questões ainda mais enraizadas, que deveriam estar enraizadas na fé e na igreja. Então a reflexão que dias como esse devem nos trazer é tipo, que tipo de igreja nós sempre deveríamos ter sido, mas ainda não conseguimos ser? De repente, esse momento de viver um novo normal é uma rica oportunidade de ser a igreja, segundo a palavra de Deus, de ser o povo de Deus como Ele sempre quis. Por isso, essa série O Novo Normal, baseado na revelação de Deus sobre essas 7 igrejas. Então aqui, nesse primeiro momento, nós temos um Deus que nos conhece profundamente, que tem a igreja na sua mão direita, mas um Deus também que, conhecendo essa igreja, reconhece as lutas pessoais, os impasses, os embates, o entristecimento da igreja local, muitas vezes o afastamento de pessoas da fé, a liderança, o enfraquecimento de uma liderança. Deus sabe da sua luta também, dos seus segredos, da maneira como você tem lidado com essa fé, e de repente está esmorecendo, está perdendo a sua fé, está esfriando. Deus sabe de tudo isso. Então, antes mesmo do texto nos trazer uma cobrança, antes mesmo do texto nos trazer uma bronca, um puxão de orelha de Deus, Deus está dizendo assim: eu conheço vocês, eu sei o que está no coração de vocês. Antes mesmo de vocês levarem uns tapas aqui, um castigo de Deus, você tem um Deus que nos conhece tão bem. E como é bom saber que Deus nos conhece assim. Como é bom saber que Deus sabe os nossos defeitos, mas também sabe as nossas qualidades. Porque, afinal de contas, não somos apenas defeitos. Podemos estar acertando e devemos estar acertando. E se somos a igreja do Senhor, o próprio Senhor nos faz acertar. Mas o texto continua. E nos versículos 4 e 5, nós vemos aqui que é possível ser igreja. E ainda sendo igreja, ter atitudes, ou pessoas, ou a própria igreja, ser contrária a Deus. Olha que coisa maluca, ser igreja e ser contrário a Deus. É possível isso acontecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Agora Deus já entra aqui com tudo. Ele já entra realmente para ir na ferida daquela igreja. Abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Olha o que Deus está dizendo aqui. Eu sei, já que eu te conheço tão bem, eu sei que vocês abandonaram as primeiras práticas, o primeiro amor, o fogo que vocês tinham em ser igreja.
Sabendo disso, eu estou te dando uma chance. Olha o que Deus está dando para essa igreja. Se arrepende, volta às práticas desse primeiro amor, porque fazendo isso, vocês permanecerão comigo. Não fazendo isso, Deus está dizendo aqui, eu vou tirar a igreja de vocês, o candeeiro, eu vou tirar a congregação, eu vou tirar o ajuntamento, a igreja vai diluir, ela vai deixar de existir. Olha o que Deus está falando aqui. Pode parecer trágico, pode parecer uma maldade. Puxa vida, Deus vai tirar a chance dessas pessoas congregarem, aprenderem. Não, Deus já está dando a chance. Uma vez que essas pessoas têm noção, têm acesso à palavra de Deus e sabem que Deus deu a chance e ainda assim não voltaram ao primeiro amor, não se arrependeram, não se corrigiram, então eles não são mais igreja. Então é possível que existam igrejas que não sejam igrejas, que existam congregações que não são do Senhor, que existam ajuntamento, locais, denominações que simplesmente não são de Deus. Porque lugares onde falta arrependimento, falta mudança, falta reconhecimento de onde cai, para voltar e continuar de onde parou, lugares onde isso não acontece, não pertencem a Deus. Mas também tem um outro detalhe, pode ser que nas igrejas do Senhor, tenham pessoas nas congregações que não são do Senhor, que não pertencem, não é o fato de, eu não estou falando aqui de uma pessoa que está conhecendo a palavra de Deus, não. Eu estou falando aqui de pessoas que estão na igreja, conhecedores, mas que não sabem usar o arrependimento, não sabem viver o arrependimento como uma genuína mudança de estrutura, de vida, de voltar, de reconhecer, de mudar. Eu tenho conhecido pessoas, e isso não é novidade, pessoas que se arrependem demais, profundamente, e a experiência que eu tive, trabalhando com casa de recuperação, com viciados em drogas, e viciados em tantas outras coisas, é que tem pessoas que são viciadas em remorso, pessoas que ficam tristes, que se derramam, que criam na igreja um ambiente de pena, olha o coitado, olha a besteira que ele fez, mas tem gente que fica viciado em viver nesse ponto, nessa postura de ser o cara do remorso, porque pessoas sentindo pena dele ou dela, vai fazer com que essa pessoa se sinta sempre cuidado. Então tem pessoas assim não são de Deus, porque isso não é arrependimento, isso não é mudança, isso é só se sentir mal. E aí a pessoa diz, o Espírito Santo está me entristecendo, olha que pessoa má eu sou, não sei o que, olha para mim, cuida de mim, e a gente vai lá e cuida, e a pessoa volta a fazer a mesma besteira. Essa pessoa não está vivendo genuíno arrependimento. Olhando para esse texto, de uma forma bem dura, eu preciso falar, pessoas que vivem dessa forma, elas sequer são de Deus. Porque o que Deus fala aqui, é que uma vez, em que não há arrependimento, não há retorno ao primeiro amor, Deus vai tirar a igreja, ou seja, deixa de fazer sentido para esse povo ser igreja. Não adianta ser igreja e não viver arrependimento genuíno. De que adianta estar num ambiente como esse? Seja para pessoas isoladas dentro da igreja, seja para uma igreja como um todo. E essa palavra é dada à igreja como um todo. Entende-se que esse primeiro amor da igreja de Éfeso, igreja essa, que foi inclusive pastoreada por Timóteo, era uma igreja que ela tinha realmente um relacionamento muito bom com as pessoas. Era uma igreja que ela tinha um relacionamento na cidade, que as pessoas eram atraídas, porque as pessoas amavam, porque elas se cuidavam. Mas você sabe muito bem, quando a gente ama muito uma pessoa, essa pessoa pisa demais no nosso calo, ou faz por não merecer o nosso amor, a gente começa a questionar esse amor, a gente começa a pensar se vale a pena amar essa pessoa. E Éfeso não é uma cidade fácil. Daqui a pouco eu vou falar alguns detalhes que aconteciam nessa cidade. E esse ambiente desfavorável a uma fé que ama a pessoas amáveis, pode ter gerado nessa igreja um cansaço, de dizer assim, olha, vem cá, vamos se amar aqui, vamos deixar esse negócio de amar essa cidade, porque essa cidade é difícil demais. Vamos só a gente se amar aqui, vamos ser a igreja que se ama aqui, só entre a gente. Talvez seja isso que aconteceu, a gente não tem detalhes, o que significa esse primeiro amor, mas muitos estudam e estimam que foi isso que aconteceu. Que essa igreja que se amava, que tinha um amor genuíno pela palavra, por Deus, uns pelos outros, eles incendiaram essa cidade com esse amor, e as pessoas vinham até essa igreja por causa disso.
isso começou a deixar de ser uma prática, isso começou a deixar de ser uma marca registrada dessa igreja. Eles enjoaram de ser uma igreja amorosa. Será que isso também não acontece nas nossas igrejas? Será que a gente, com o passar do tempo, frequentando, participando de uma igreja, a gente não começa a esfriar e começa a ser aqueles que esquentam apenas o banco da igreja, ao invés de esquentar o coração, de aquecer uns aos outros com o amor de Deus? Será que isso também não acontece com a gente? E aí Deus, nessa revelação, Ele fala, eu tenho contra ti. Isso não é uma coisa que Deus diz, olha, vocês precisam fazer uma pequena correção, vocês precisam fazer uma maquiagem aí, porque tirar essas imperfeições de vocês. Não, não é isso não. É algo que Deus tem contra a igreja, é tanto que a consequência da desobediência é tirar a igreja. É dizer, essa igreja vai acabar, vai deixar de existir, porque simplesmente não faz sentido não viver o primeiro amor. E a gente caminha mais. O texto fala, no versículo 6 apenas, tens contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha que contraste aqui. Há poucos versículos atrás, Deus, nessa revelação a João, ele traz a ideia de que essa igreja precisava voltar ao primeiro o quê? O primeiro amor. O primeiro amor, ser uma igreja que ama a Deus, as pessoas, amor. E agora, no versículo 6, poucos versículos após, ele diz, eu tenho contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Vem cá, como é que a revelação de Deus aqui traz a essa igreja que eles deveriam viver um amor genuíno, e daqui a pouco ele fala, mas tem uma coisa que eu acho legal em vocês, porque vocês odeiam esse povo, vocês odeiam tais pessoas, porque eu também odeio. Não é contraditório, vindo da parte de Deus, o amor e depois o ódio. Aqui não é isso. É até interessante pensar que uma vez que Deus odeia práticas que desabonam, que desagradam, que são práticas pecaminosas, Deus, até odiando esse tipo de prática, Deus faz isso em amor. Porque, olhando para o Antigo Testamento, você vê que muitas vezes cidades, povos foram assolados porque Deus amava o seu povo, ainda que por isso, ou que para isso, nessa revelação de amor, fosse necessário passar pela dor. Fosse necessário ser castigado para Deus honrar aquilo que Ele amava, que era a sua vontade, que prevalecesse sobre o seu povo. Houveram profetas no Antigo Testamento, que amados por Deus sofreram por esse amor. Por que não pensar no próprio Jesus Cristo, que de tanto amor, de tanto nos amar, também foi odiado por pessoas, também sofreu ódio, mas por amor. Ele viveu tudo isso. Aqui, quando Deus fala, nessa revelação que Ele odeia os nicolaítas, é porque Deus ama a igreja. É porque Deus sabe que essa igreja não pode se envenenar com a prática desse povo. Sabia que Deus, odiando até mesmo esse povo, Deus ama esse povo. Porque uma vez que Deus odeia as práticas deles, Deus traz para eles a esperança de mudança. Porque Deus não odeia as pessoas, mas as práticas deles. E Ele diz isso. Eu odeio, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. E sabe que obras são essas? A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, um grande centro comercial, mas também ela era famosa no seu tempo por ter uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era um templo dedicado à deusa Diana, aos gregos, ou à deusa Ártemis, aos romanos. Era a mesma deusa com nomes diferentes. Sabe o que acontecia nesse templo dessa deusa? Orgias sexuais. As pessoas se reuniam para praticar orgias. Acontece que muitas pessoas que vinham dessa religiosidade estavam frequentando a igreja de Éfeso, mas mantinham essas práticas. Então, essas pessoas que frequentavam esse templo eram conhecidos como os nicolaítas. Esse povo que tinha essa prática cultica, religiosa, pecaminosa. E não apenas as orgias, mas tantas outras coisas contra a vontade de Deus. E aí Deus diz, eu odeio essas práticas. Isso é amor, gente. Quando Deus mostra para a gente algo que Ele odeia, Ele está nos amando, Ele está dizendo, olha, odeie isso também, você não pode ter amor pelo pecado. Você tem que ter amor por mim, vindo de Deus, e odiar a prática do pecado. É por isso que quando eu estou aconselhando alguém que é viciado em alguma coisa, eu costumo dizer o seguinte, olha, com a mesma força avassaladora que o pecado te destrói,
você tem que agir contra ele. Você tem que ser rígido com esse pecado, você tem que ser duro, você tem que ser severo, porque o pecado é assim com você. Acontece que a gente faz exatamente o contrário. A gente quer tratar o pecado com carinho, a gente quer tratar o pecado com cuidado, e desmamando o pecado aos poucos. Não, eu vou largando aos pouquinhos. E é aí que a gente erra, e é aí que a gente cai, porque nós não estamos usando as ferramentas certas, o modo certo de tratar. Se é contra Deus, é passível de ódio, e aqui do próprio Deus. Mas por último, o texto avança, e o versículo 7, ele traz um fechamento disso muito importante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e isso vai estar repetido em todas as cartas a essas 7 igrejas, mas aqui você tem um prêmio. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E que árvore da vida é essa? Que momento é esse? Que vitória é esse? Que troféu é esse que Deus dá? A árvore da vida, a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vai lá para a criação. E era o local em que Deus dava para que Adão e Eva tivessem sobrevida, aquele alimento para sustentá-los. Eles tinham ao dispor uma árvore que não acabava dos seus frutos, era uma árvore de Deus, algo especial de Deus. Mas lembra-se o que aconteceu lá na criação. Eles não conseguiram se satisfazer com a árvore de Deus, com essa árvore, bênção de Deus, a árvore da vida. Mas eles quiseram também provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano tem essa coisa, de não se satisfazer com aquilo que é bênção de Deus, com aquilo que é, de repente, o troféu de Deus. E olha que coisa interessante, no texto aqui, o pedido de Deus é que essa igreja volte ao primeiro amor. E aí Deus coloca algo como o primeiro de tudo na criação, a árvore da vida, um primeiro amor que Deus colocou lá na criação, e que por falta de arrependimento, pelo erro que foi cometido, as consequências nós sofremos até hoje. Então aqui nós temos uma igreja que precisa aprender uma lição, e aqui nós temos então uma lição que nós precisamos aprender hoje. Viver um novo normal, viver um novo tempo, talvez seja então viver aquilo que deveríamos viver há tanto tempo, o que já é velho, o que Deus já havia dado, as revelações que já estão na palavra de Deus, e que talvez nesse tempo seja um tempo de refletir sobre isso, e de como nunca antes pensar, puxa vida, nós podemos acertar. Então igreja, crente, você que está me ouvindo agora, volte ao primeiro amor, volte às raízes daquilo que você já deve ter vivido com Deus. Porque eu sou humano, não é o fato de ser pastor que eu também não corro esse risco, que também não se passa pela minha cabeça de deixar tudo para lá, de ficar enjoado da fé, de ficar enjoado dos crentes. Quantas pessoas não vivem assim? Quantas vezes a gente não transforma a nossa fé, a nossa adoração em uma simples e completa religiosidade? E a gente só vai, a gente só está em corpo presente, mas o espírito não está ali. Isso acontece tanto. Então, irmãos, procure voltar às raízes, mas essa volta não seja apenas uma volta de forma sanfonada, onde você vai e volta, vive apenas remorsos daquilo que você considera e que você reconhece diante de Deus que é erro, que é pecado, que você agiu contra Deus. Não. Que essa volta ao primeiro amor seja uma volta genuína e que haja arrependimento, mudança. Então, que esse novo normal seja um tempo que nos leve a viver mudanças nunca vistas antes. A você que está me ouvindo agora e sabe que tem coisas na sua vida que nunca foram mudadas. Dentro do seu coração, que você está na igreja, de repente você é líder, sei lá, você faz coisas massa na igreja. É generoso, ajuda, apoia, serve. Mas talvez tenha coisas dentro de você que nunca foram mudadas. Sabe o que a palavra diz? Aqueles que não se arrependem e não mudam, não faz sentido ser igreja, não faz sentido. E eu não estou falando isso para te dar um argumento para você sair da igreja, porque agindo dessa forma, você vai ser mais infantil que a mais nova das crianças. Já que não é assim, então eu vou gritar, vou sair correndo. Não, é para te trazer consciência, eu estou falando isso em amor, porque Deus odeia aquilo que não é dele, e que você odeie também práticas que não pertencem a Deus. Desse modo, viva o primeiro amor, volte àquilo que é basilar na sua vida, na sua relação com Deus,
vai se alimentar da árvore da vida, vai para o começo de tudo, e se arrepende e volta. Essa é uma oportunidade de ser a igreja que nós nunca fomos, de ser algo novo verdadeiramente. Do novo normal não ser apenas no ambiente comercial, nas relações das pessoas, ou frequentar uma igreja que está com uma cadeira aqui, a outra a 2 metros de distância. O novo normal, ele precisa ser mais do que isso. Ele precisa ser algo que Deus pode e vai promover na sua vida e no seu coração. Mas é preciso arrependimento, é preciso mudança de vida, não apenas remorso. Então ore comigo nessa hora e vamos pedir a Deus que nos dê a oportunidade de ser realmente novo nesse novo tempo. Pai amado, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer, porque sabemos, Senhor Deus, que Tu és bom, ó Pai, que a Tua vontade, Senhor Deus, é maior do que a nossa. Mas Deus, nos perdoa, porque tantas e tantas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente, ó Pai, até no arrependimento, na transformação, a gente quer dar o nosso jeitinho, ó Pai. Mas Deus, tem misericórdia de nós, porque o nosso jeitinho, ele não é o Teu jeito, porque a nossa maneira de mudança não é a Tua maneira, ó Pai. Então opera em nós verdadeiro arrependimento, verdadeira mudança de vida, Senhor Deus. Opera em nós verdadeira consciência de que aqui, como vimos na Tua palavra, Tu nos conhece, Tu sabes, Senhor Deus, das nossas necessidades, sabe onde acertamos, sabe onde erramos, mas Deus, não nos deixa, ó Pai, caminhar distantes de Ti, Senhor Deus, sabendo, ó Pai, que o Teu amor, o Teu primeiro amor ainda está à disposição de cada um de nós. Então vem, Senhor Deus, e derrama sobre nós, ó Pai, esse conhecimento, essa postura de arrependimento, ó Pai, que haja na igreja, no meio da juventude, pessoas que vivam uma novidade de vida genuína, ó Pai, que essa seja a oportunidade de viver a igreja que nunca vivemos antes, Senhor Deus. Então nos ensina, ó Pai, e que possamos, Senhor Deus, viver o presente que o Senhor dá aqui, ser vencedores e receber do alimento da árvore da vida. Nos dá esse alimento, Senhor Deus. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.